Hoje muito se fala sobre soft skills, a nossa habilidade de nos relacionarmos bem com qualquer pessoa em qualquer área. Isso é muito solicitado hoje no mundo empresarial. Se você não tem essa habilidade, já vai ficar mais difícil de você conseguir uma boa colocação em uma boa empresa. Mas por que é tão difícil para nós esta capacidade de nos relacionarmos? Será que essa altura do campeonato já não deveríamos saber muito bem como nos relacionar com os outros, com o outro? Por que nos falta a inteligência emocional? Para responder essa pergunta, vamos precisar fazer um tour pela evolução da nossa espécie. Então, venha comigo. Imagine há milhares e milhares e milhares de anos atrás, quando o planeta estava sendo constituído. O que encontrávamos aqui? Praticamente apenas pedra, fogo, explosões, muitos e muitos minerais diferentes e que foram se aglomerando, formando o que hoje é essa massa densa, o nosso planeta Terra. Você provavelmente aprendeu isso na escola, a existência do reino mineral. Ele não precisava de luz, ele não precisava de nada. Uma pedra, ela vive no escuro. Então ele só precisa de uma coisa, matéria. Diversos minerais diferentes e você tem uma pedra, por exemplo. Mas depois de milhares de anos de evolução, além disso, nós começamos a ter os primeiros vegetais surgindo no planeta. Fungos, musgos, líquens e por aí vai. Não estou aqui dando uma aula de ciência, quem sou eu? Então me perdoem os professores de ciência se eu estiver falando alguma besteirinha, mas é mais para dar a ideia geral da coisa. Então, tínhamos o reino vegetal e que só foi possível graças à atuação da luz do sol. O vegetal precisa da luz do sol para fazer a fotossíntese. E aí nós inauguramos um segundo reino sobre o planeta, que era o reino vegetal. Observe que o mineral não precisa de luz, é apenas massa, é físico, denso. Mas o vegetal, ele sim precisa de luz, ele precisa de sol, então ele precisa de energia. Então já é uma sofisticação da nossa espécie, daquela espécie mineral, que além de precisar de matéria, porque o vegetal ele tem um corpo físico denso, ele é uma matéria densa, mas ele não vive sem energia. Milhares e milhares de anos depois, outro reino foi inaugurado, surgiu outro reino sobre o planeta, já uma evolução dessa espécie mineral e vegetal. E as primeiras formas animais foram encontradas por aqui. E observe que para essas formas animais surgissem, precisava sim de um corpo físico denso, eles tinham esse corpo físico, assim como eu, assim como você, mas eles também precisavam da luz do sol. Sem o sol não há vida. E o vegetal é o que entendemos pela vida mais básica, depois o animal. Mas, à medida que esses animais foram evoluindo, as formas mais básicas e simples de bactérias e por aí vai, foram se sofisticando e dando origem a algo que não existia dentro do reino vegetal. Nós estamos falando das emoções. Sim, já sabemos, isso já é mais do que conhecido que os animais sentem, né? Então, o vegetal, não. Quando você fala assim, mas você vai cortar ali uma cenourinha, tirar ela do pé, ela vai sofrer. Não, o vegetal não sofre, gente. O vegetal, ele só precisa de energia. Então, ele vai murchar ou crescer forte, cheio de vitalidade, porque tem ou não energia. É apenas isso. Claro que, dependendo da qualidade dessa energia, isso pode interferir no vegetal, no crescimento e desenvolvimento dele, mas isso aí já é uma outra coisa. Volte comigo aqui para o raciocínio. Então, os animais, eles sentem, eles têm emoções, eles têm medo, eles têm sentimento de grupo, vida social, eles cuidam da prole. Então, isso tudo é sentimento. Claro que vai variar de um animal para o outro, mas a questão é, existe uma emoção ali, existe um princípio de sentimento ali e vai evoluindo à medida que o próprio animal também vai evoluindo. Então, provavelmente vai ser diferente para animais mais primitivos e para animais
já próximos aqui do nosso reino hominal. Não, animal não. Não estamos dentro do reino animal, somos uma outra espécie, somos homens. Você pode ter aprendido lá como animal racional, mas na verdade poderíamos classificar como hominal, acho que seria mais adequado. E o que nós ganhamos em termos evolutivos que os outros animais não tinham? Na verdade, o próprio nome de animal racional já fala, né? Temos uma consciência. Claro que não estamos dizendo que não há uma inteligência dentro do reino animal. Sim, claro que há, porque estamos falando aqui hoje sobre inteligência emocional e a emoção se desenvolveu dentro do reino animal. Então, sim, há bastante inteligência dentro do reino animal. Inclusive, fique de olho porque eu vou colocar lá no meu Instagram um vídeo incrível de um passarinho pescando. Então, quando você finalizar aqui, corre lá e dá uma olhada, porque é inacreditável a inteligência desse pássaro. Mas voltando para o nosso raciocínio, nós ganhamos uma consciência. Não estou dizendo que o animal não tem essa consciência, mas a nossa, ela tem uma capacidade de desenvolvimento impressionante. Ela pode construir e pode destruir. É só a gente olhar para o nosso entorno. E essa consciência, à medida que ela foi se expandindo e nós fomos dando direção a isso, muito mais para a parte externa, tecnológica, de construção de civilizações, indústrias e tudo mais, foi criando um probleminha. Nós fomos nos desconectando das nossas emoções. Porque à medida que nós passamos a viver em grandes cidades, nós fomos nos desnaturalizando. Então, a própria natureza em si incentivava o desenvolvimento da espécie, no caso, o desenvolvimento da minha emoção e da minha razão. No momento em que a minha razão pesou mais e eu comecei a pensar mais na vida, sem uma compreensão tão ampla dela, mas a partir da nossa própria interpretação e criando toda uma estrutura externa para que nós pudéssemos viver, nós nos desconectamos com essa realidade interna, com todo esse processo evolutivo pelo qual nós passamos para chegar até aqui. O desenvolvimento de um corpo físico denso, de um corpo que precisa de energia, que nós podemos chamar de físico-energético, de um corpo emocional que é alimentado por emoções, para alimentar unicamente o corpo mental, aquele que precisa de explicação, aquele que precisa compreender tudo o que está acontecendo o tempo todo, como se tudo tivesse uma explicação plausível. E na verdade nós sabemos que não é mesmo assim. Haja vista a ciência que muitas coisas mudam o tempo todo. Uma hora algo é muito importante, depois aquilo já não tem mais importância. Uma hora achamos que o universo é feito dessa forma e depois descobrimos que é feito de outra e por aí vai. Então, tudo muda porque a nossa consciência ainda está em processo de desenvolvimento. Então, até que nós possamos nos classificar de fato como um ser consciente, isso vai demorar um pouquinho. A boa notícia é que você pode acelerar esse processo se você quiser, afinal a consciência é sua. Então comece a utilizá-la de uma forma mais correta, por exemplo, reestabelecendo essa conexão que nós perdemos ao longo dos anos. A própria pandemia que veio e que ainda estamos passando por ela, veio muito para dar uma sacudida e fazer você voltar o olhar mais para si mesmo. Afinal, o que aconteceu durante a pandemia? Tivemos que aprender a estar mais sozinhos conosco mesmo. E será que você fez um bom proveito desse momento? Quando era sozinho, mas com muitas pessoas em casa, provavelmente faltou a inteligência emocional. Por quê? Porque não estamos acostumados a lidar com as nossas emoções, a trabalhá-las e deixá-las fluir de uma maneira correta, principalmente por esse fato de que nos desconectamos. Mas eu percebo muito bem esse caminho de volta agora sendo feito.
E é interessante porque eu até falei num vídeo aqui sobre os extremos, extremo do comportamento. Porém, os extremos eles são necessários para que a gente possa achar o meio termo. Você só vai saber o que é dia se você souber o que é noite. E aí, talvez, ali o meio termo é ter um pouquinho de dia e um pouquinho de noite, né? Aqueles lugares, os países onde muito tempo é noite, não é tão gostoso, tão agradável de se viver, apesar do que o ser humano se adapta a qualquer coisa. E a mesma coisa, se fosse dia o tempo todo, isso acaba comprometendo o seu sono. Então, os extremos, eles existem apenas para nos mostrar o que seria o ideal, que é o meio termo entre uma coisa e outra. Então, já fomos no extremo da tecnologia, da razão, da necessidade de compreender e esquecemos bastante do sentir, do interagir, da compaixão, da necessidade da empatia, de perceber o outro e aprendermos a nos colocar no lugar dele. Agora estamos que dar um passinho para trás para dar dois para frente. Volta lá no emocional e aprende a trabalhar isso tudo novamente. Mas quando você olha para essa evolução da espécie, se assim podemos dizer, você pode aprender com ela e usar isso a seu favor para que esta conexão se estabeleça. Então vamos lá, o que uma pedra ela te ensina, por exemplo? A pedra está lá, parada, sóbria, firme, aconteça o que acontecer. Então, por exemplo, se você quer aprender a ter mais inteligência emocional, que tal quando algo que te desestabiliza ao seu redor acontece, a primeira coisa que você deveria fazer fosse ficar parado como uma pedra. Pare e observe. Observe o que está acontecendo ao seu redor e principalmente observe o que está acontecendo dentro de você. Porque se você parar para observar o que está acontecendo dentro de você, você vai perceber um mar revolto de emoções. E é com isso que nós precisamos aprender a lidar cada vez mais para voltarmos a nos conectar com nós mesmos. Então, quando você para e observa, agora você precisa direcionar toda essa emoção, não deixar que ela te leve em qualquer direção. E isso você vai aprender com o segundo reino, com o reino vegetal. O que o vegetal faz de melhor? Ele respira, ele usa a energia do sol para trocar energias e se manter estável, se manter com vitalidade. Então agora você precisa de um acréscimo de energia para conseguir sublimar aquela emoção. Então comece a respirar de forma ampla, profunda, consciente. Também aqui no meu canal você encontra algumas dicas de como respirar de forma completa, consciente, profunda. Então dá uma procurada aí. E aí coloca essa respiração para funcionar. Pare, respire e agora? O que fazemos? É só você passar para o passo seguinte. O que um animal faz? Ele sente. O sentimento dele, ele vai desde um instinto mais básico, mas não confunda instinto com sentimento, é só uma conexão muito forte com a natureza, mas também com o sentimento de grupo, de medo e tudo mais. Mas o que esse reino desenvolveu depois do vegetal? Essa capacidade de sentir. Então, nesse momento em que você parou e respirou, sinta. Procure não racionalizar o que está acontecendo, mas sinta o que está acontecendo. O sentimento é uma ferramenta poderosa para te trazer insights de como agir. E muitas vezes o seu mental vai te dizer algo talvez totalmente diferente. Mas é muito mais sábio você dar vazão ao sentimento e agir de acordo com o seu sentimento do que com a razão. Porque, como eu falei, a nossa consciência ainda está em construção. Então, muitas vezes, quando você permite a razão agir, você está deixando que uma criança haja.
porque, novamente, nosso mental ainda não está completamente desenvolvido no sentido de consciência. Mas o sentimento, ele é puro, ele é limpo. E se você não deixar o mental interferir, você vai saber, porque sentir é saber exatamente o que você tem que fazer. Então, pare, respira e sinta. E quando nós nos conectamos com o sentimento, nós já não queremos mais ter razão, nós não queremos mais dizer a nossa verdade, nós não queremos mais convencer o outro de nada, nós simplesmente entendemos o que o outro está precisando naquele momento. E aí você consegue ter inteligência emocional. Quer um exemplo? Se alguém vem, por exemplo, discutir com você sobre alguma coisa e fala de uma forma alterada, se você for pelo mental, o que você vai fazer? Eu tenho certeza que você vai me dizer algo assim: disse o que queria, ouviu o que não queria. Não vamos entrar nessa tônica. E não vamos querer dar o troco na mesma moeda. Isso também não precisa. Mas se você se guiar pelo seu sentimento, nessa hora que essa pessoa vem te dizendo aquelas verdades e muito aborrecido com você, se você se conecta com o seu sentimento e consegue perceber o que está por trás dessa atitude, você vai perceber que essa pessoa às vezes está precisando só de um carinho, só de um abraço. E se você fizer isso, vem cá, me dá um abraço e dê um abraço muito apertado nessa pessoa, acabou qualquer ressentimento. Eu tenho certeza que é capaz dela ficar com vergonha da atitude dela, da atitude que ela teve nos instantes atrás. E isso precisa de muita maturidade, de muito boa autoestima para a gente poder fazer. A questão é que estamos todos brigando com as nossas emoções o tempo todo. Então, essa capacidade de olhar de cima e ser maior do que aquelas emoções pequenas que querem que você dê o troco na mesma moeda, precisa ser treinada. E você consegue treinar se você lembrar de parar e respirar. Tenho certeza que cada vez mais a sua atitude em relação ao outro vai ser muito mais nobre e principalmente vai servir de exemplo para que outros se inspirem em você.